Oi, gente, tudo bem com vocês? Bom, gente, eu já falei sobre a amamentação, minha experiência com a amamentação, e hoje eu vou falar sobre a minha experiência com os primeiros alimentos dos meus dois filhos. Eu resolvi falar sobre esse tema porque eu tive duas situações muito divergentes entre meu primeiro filho e meu segundo filho. Bom, gente, o meu primeiro filho, ele tinha uma dificuldade muito grande de comer. Até hoje eu digo que ele ainda tem. Ele tinha uma dificuldade muito grande de comer. E era uma coisa assim, fora do comum. A gente tinha que dar comida com ele de costa, né, dando a comida dele por trás. E ele detestava comer. O ato de comer era uma tortura quando era para dar comida ao meu filho, gente. Era uma coisa horrível, horrível mesmo. Mas, junto a isso, alencado a isso, meu filho ele tinha um problema muito grande de sinusite. Então, constantemente, né, de 6 meses até quase 2 anos, o meu filho tomou todos os tipos de antibiótico que você pode imaginar, tá? Muito, mas muito mesmo. Coisas assim, que eu já chegava no médico dizendo, ele já tomou e não adiantou, ele já tomou e não adiantou. E vocês não vão acreditar, gente. Não vão acreditar. Isso único e exclusivamente porque ele tinha um adenoide. Essa adenoide estava tampando quase que 90% entre a área do nariz e a garganta. Ou seja, essa criatura ela não respirava direito. E todas as vezes que ela não respirava direito, a secreção, né, do nariz, ela não fluía, ela não saía, né? Como normalmente ela escorre pela garganta, né? Isso não acontecia com ele naturalmente, então o catarro ficava preso nos seios da face, porque simplesmente tratava com antibiótico, mas não tratava a adenoide, né? Então foi quando um dos médicos, né, um dos pediatras que eu fui, que realmente acertou, ele finalmente, quase 2 anos, gente, isso quase, meu filho já ia fazer quase 2 anos. Finalmente esse médico acertou e aliou o antibiótico com o corticoide. Então o que aconteceu? A adenoide ela foi desinchando, né, no tratamento ela desinchou. E aí se tratou realmente o catarro, né, a secreção, tudo mais. E foi quando ele começou realmente a comer melhor um pouco, né, porque aí antes ou ele respirava ou ele comia. Então, eu tô falando isso pra vocês, gente, porque é muito necessário vocês pesquisarem o ato da criança não querer comer. Podem ser vários fatores, lógico, pode mesmo, até carência mesmo de vitaminas pode ser, principalmente se a criança não estiver mamando. Mas pode ser outros tipos de problemas respiratórios, enfim, muitas coisas que façam com que a criança não goste, que façam com que a criança não queira comer, gente, porque veio a comida, a criança não abre a boquinha, pode ter certeza que algum problema tem, tá? Algum problema com certeza tem. Então assim, gente, eu falei dessa parte do meu filho, do meu primeiro filho, e agora vou para a segunda parte que foi meu segundo filho. O meu segundo filho já foi bem diferente, eu tive como acompanhá-lo direitinho, porque o meu primeiro trabalhava no interior, então ficava praticamente com a minha mãe, né? E o meu segundo não, já estava aqui, trabalhando aqui em Maceió mesmo. Então eu tive como acompanhar direitinho, né? Dar de mamar direitinho, enfim, essas coisas todas. E os primeiros alimentos do meu filho, né? Então nós começamos com o suquinho de laranja lima, né? Mimo do céu, que muita gente chama e conhece. A gente começou pelo suquinho e depois foram outros suquinhos, né? Nos lanches eu dava de mamar e nos lanches eu dava os suquinhos. Depois partimos para as papinhas de fruta
Infelizmente ele não gostou, assim, comia pouquíssimo e não gostava, né? E depois nós partimos para as papinhas salgadas. Com as papinhas salgadas, eu tive uma dificuldade muito grande, gente, muito grande mesmo, em relação ao machucar. Ele não aceitava mesmo. Ele comia, acho que um terço do prato. Isso não foi um dia, 2 dias, 3 dias, não, porque a gente deve insistir, né? Não foi um dia, 2 dias, 3 dias, não, gente. Acho que eu testei, assim, umas 2 semanas direto, as mesmas coisas, né? Para não ter variação e dizer, ah, porque ele não gostou disso, pode ter gostado daquilo. Não, as mesmas coisas. Batatinha, cenourinha, enfim. Batatinha, cenourinha, batatinha, cenourinha e batatinha, cenourinha. Aí, como é que eu fazia essa papinha? Bom, eu fazia o seguinte, gente. Eu pegava um pedaço de cebola, um pedaço de tomate sem casca, sem a pele, né? E refogava num pouquinho de azeite. Pegava um pouquinho de cebola, um pedacinho de tomate sem pele, um pedacinho de ou frango ou a carne mesmo de boi e refogava um pouquinho no azeite. Um pouquinho mesmo no azeite. Quando estava um pouquinho refogado, aí eu jogava os legumes. Normalmente era batatinha, os primeiros, né? Batatinha, cenourinha e chuchu. Então colocava, cobria com água, só até cobrir mesmo, e deixava cozinhar. Quando começava a ferver, baixava o fogo e depois, né, deixava cozinhar bem mesmo. Quando eu deixava... Pronto, os primeiros alimentos, as primeiras papinhas dele, normalmente a gente não utiliza a carne, né, gente? Só utiliza mesmo os legumes, as verdurinhas, tudinho, porque a carne ainda não. Mas é só para realmente tirar os nutrientes da carne. Então eu começava a dar machucado, eu comecei a dar machucado e ele não aceitou mesmo. Por 2 semanas, comia muito mal e isso acabava me angustiando cada vez mais. Foi como nesse tempo ele adoeceu, né? Congestionou o nariz tudinho e a garganta e não queria comer de jeito nenhum, então não tive alternativa. Liquidifiquei essa mistura daí, que todos os fonoaudiólogos, alguns nutricionistas e pediatras vão me condenar agora, mas liquidifiquei mesmo, gente, sabe? E pra mim foi um alívio imediato, porque a criança comeu muito bem, comia tudo e muito bem mesmo, sabe? E isso foi assim, não era tortura pra mim, não era tortura pra criança, a comida era uma coisa assim que fluía, uma coisa boa, tá? Muito boa mesmo. Ele abria a boquinha, ele comia rápido, enfim, tudo isso. Aí vocês vão dizer, ah, mas Carla, e aí? Como é que vai ser a questão de mastigação? Gente, foi muito simples, assim, eu dava a comidinha dele, depois eu dava o arrozinho, o macarrãozinho, e ele comia com as mãozinhas dele. No tempo da carne mesmo, ele conseguia comer também. Enfim, eu saciava, né, com a comidinha certinha, tudo direitinho, e depois dava algo para ele mastigar sozinho, né? Esse foi o truque que eu comecei a fazer para que ele comesse outras consistências. E graças a Deus até hoje, gente, foi tranquilo, come carne, come frango, come tudo, né? Não tem esse problema nenhum. Então, o que eu quero dizer o que eu quero dizer aqui para vocês, que também essa fase das primeiras comidinhas, da primeira alimentação, pode ser também uma fase de tortura muito grande, como foi para mim, tá? Tanto no primeiro como no segundo, nesse iniciozinho. Porque é muito fácil, gente, a gente chegar assim, dizer assim, olha, tem que comer isso, tá? Mas a criança não aceita, a criança não gosta. Já os meus sobrinhos, muito pelo contrário, assim, eles adoraram o machucadinho. Eu tenho o mais recente sobrinho, né, o Marquinhos, ele tem menos de 2 anos. Quanto mais grosso a coisa, quanto mais para mastigar, ele gosta.
Com a filha, a primeira filha dessa minha irmã também foi do mesmo jeito, ela gostava bem grossinho. E eu já também não gosto, entendeu? É uma coisa minha também, eu não gosto. Qualquer coisa que, né, arranha a garganta, qualquer fiapo de macaxeira, por exemplo, eu não gosto. Então, quer dizer assim, pode ser de pessoa para pessoa, entendeu? Que você acaba agregando isso também. Então, o que eu digo para vocês, gente, nessas primeiras refeições dos seus filhos, é que vocês observem, faça da maneira que é correta realmente, que é machucar direitinho e dar machucadinho, né, para que ela sinta textura e tudo mais. Mas se caso a criança passe 2 semanas e não queira comer suficiente, né, porque aí pode acarretar dela comer menos, adoecer, essas coisas todas. Então, assim, eu faço sempre assim, processe, né? Faça processado e dê a criança para ver se ela aceita, porque aí você vai saber se realmente é falta de fome, ou se é a textura, ou se é o gosto, né? Porque se depois de processado ela comer, então porque não é nem o gosto nem nada, é questão da textura mesmo que ela aceitou melhor. E isso vai fazendo com que as refeições, gente, fiquem uma coisa assim mais alegre, mais leve, mais satisfatória, entendeu? Mais fantástica, entendeu? Porque é um momento lindo também, assim como amamentar, é lindo dar a comida para o seu bebê, para o seu filho. E não existe coisa melhor do que você encostar a colher ou vir com a colher e a criança abrir a boquinha, sabe, para você. Então, para quem teve filho com dificuldade de comer, sabe o quanto isso é significativo. Então é essa minha dica que eu digo hoje, gente. Eu sei que muita gente condena, eu sei que muita gente vai condenar, muita gente vai achar errado, mas essa é a minha opinião em relação à alimentação do seu filho. Existem regras, existem normas, existe o que é certo, mas existe também o bem-estar da criança e o da mãe, né? Se isso não for satisfatório para ambos, eu acho que se deve buscar alternativas, como eu busquei, né? Para que a alimentação não se torne um estresse, sim uma coisa bem prazerosa para ambas as partes. Então esse é o meu conselho como nutricionista, como mãe, né? De avaliar vários pontos para que você consiga realmente alimentar o seu filho. Tudo tem a sua idade certa, tudo vai ter o seu tempo certo, né? E eu não tive dificuldade nenhuma fazendo dessa forma que eu falei pra você. Eu dava processado, mas introduzia outras coisas que ele pudesse comer fora da hora da comidinha dele, entendeu? Então foi muito fácil pra mim. Nesse sentido, não tive nenhuma dificuldade. Espero também que tenha ajudado de alguma forma vocês, tá certo? Beijo bem grande, gente. Muito obrigada por estar assistindo. Me digam aqui nos comentários se vocês gostam desses temas de mãe, porque assim, eu não queria trazer nesse canal, a intenção desse canal nunca foi trazer só um tipo de assunto. Eu queria falar sobre o universo feminino, entendeu? Então, coisas boas, coisas ruins, maquiagem, beleza, tudo que fosse do nosso universo eu queria estar trazendo aqui nesse canal, para que a gente pudesse abranger, discutir, ajudar a gente, entendeu? Eu não criei esse canal só para dizer compre isso é bom, isso é ruim. Não, eu criei esse canal para ajudar de uma forma geral, né? Todas nós. Uma coisa assim que eu gostaria de ver em outros canais, assim, uma coisa bem interativa, com vários assuntos, né, de experiências, de depoimentos, enfim, essas coisas. Então, que é o que eu mais gosto, é justamente isso, essa troca de experiências que você vai dizendo, o que é que você passou, como você passou, o que é que você achou melhor, enfim, entendeu, gente? Eu acho que esse é o objetivo, se ajudar, pelo menos foi esse o objetivo que quando eu criei o canal, foi esse, de ajudar de todas as formas, de todos os temas, porque eu acho que é isso que, pra que a gente tá aqui, não é isso? Beijo bem grande. Muito obrigada, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, gente!